João capítulo 1. Vocês já fizeram movimento, Rael, alguma vez? Já participaram de algum encontro, cursilho, dia de verdade, com de casal? Nada. Nunca fizeram nada. Você fez a qual? O Sênior? Mini Sênior. Aqui? Cianorte? Que bom. Pegou o porco? Não pegou. Passou a burrita? Não subiu a burrita? Passou. Você era preto, branco, roxo ou vermelho? Nem lembra mais. Hã? Vinha? Parmeirense. Você já foi anjo, não? Não foi anjo. Mas que bom. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos repetir? A gente decora isso porque diz assim, o anjo anunciou a Maria. Eis aqui escravo do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Não fica uma oração decoradíssima. E o duro que fica só nisso daí. É igual a Ave Maria, cheia de graça, Senhor, como você me disse, vocês vozem entre as mulheres, bendito fruto ao de Jesus. Decoradíssima. Mas se você parar para meditar, você vê a profundidade que tem essas palavras. Não achou ainda Ivan? Viviane? Não achou? É João, Evangelho de João. Não, aí é primeiro, João, está no Evangelho. Você achou, Rael? Não, vou esperar eles achar. João 1. João 1, 14. Vamos ler de novo? E o Verbo... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ô, professor, o que é verbo? Verbo. Como que se explica lá no científico? Não sei explicar. Professora de biologia, vamos lá. Toda ação que você faz é um verbo. Caminhar, andar, correr. Tá bom. Isso daí se escreve que jeito? Como é que se escreve o andar, o caminhar? Como que se escreve a ação? Agindo, fazendo. Tá quase lá. Como que se escreve uma ação, gente? Falando! Se eu não falo, escreva para mim o verbo andar. Tem que falar, não tem? Então, verbo também é palavra. E o verbo se fez carne para quê? Para ter palavra. Porque o verbo é um espírito. E a palavra é uma pessoa. Se a pessoa não tem o espírito, ele não tem vida. Então, para nós termos a vida depois da morte, nós precisamos ter o verbo que não morre. Porque o espírito do homem, esse acaba esvaindo. Mas o espírito de Deus, esse tem direção. Então, o verbo se distingue em duas situações. O verbo bom e o verbo ruim. As ações, ela vai depender de um agir. A ciência nos fala de uma coordenação motora. Nós temos uma coordenação.
por conta dessa coordenação, nós agimos. Nesta ação, nós somos movidos pelo Espírito. Por isso, tem o Espírito que é bom e o Espírito que não é bom. O Espírito bom faz coisas boas. O Espírito que não é bom faz coisas que não são boas. Então, o nosso estudo dessa tarde é tentar descobrir que Espírito está agindo em nós. Muitas vezes nós movimentamos, nós os agimos por um espírito que não é a nossa vontade. E por nós sermos escravos muitas vezes de nós mesmos, nós fazemos o que não queremos e deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito. Esse domínio a gente só pode ter com superação quando estivermos entranhados neste verbo que nos faz carne. Esse verbo é Jesus. Por isso, a entronização de uma vida cristã numa vida humana depende de palavra. E esta palavra Jesus trouxe através de um sinal. E este sinal, no Antigo Testamento, era circuncisão. No Novo Testamento é o batismo. Então, o batismo é aquela instituição sacramental que nos dá esta filiação divina. Porque quem nos dá a filiação humana é Deus, mas com a colaboração do papai e com a mamãe. Tudo é de Deus, mas Deus quis depender de nós. Isso tudo por um amor, por uma bondade. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele quis inteirar nós na história da criação. Então o que Ele fez? Ele pegou uma semente e colocou no homem. E pegou um ato como terra e colocou na mulher. A semente não nasce sem a terra e a terra não dá semente. E a terra não produz sem a semente. Então precisa terra e precisa semente. A mulher faz o papel de terra que recebe a semente. E o homem faz o papel da semente que fecunda a mulher. Olha como tudo isso é lindo. Nesta fecundação, o que acontece? Aquela semente, que é um germe, que se torna a vida, ela dá o humano para a pessoa. Porém, Deus não quis que nós só fôssemos humanos. Deus quis também que nós fôssemos divinos, para tornar a mesma propriedade e autoridade de Jesus. Por isso que ele diz: se acreditar em mim, farás as obras que eu faço, e farás ainda maiores do que estas. E olha, amados irmãos e irmãs, é coisa tremenda. A Bíblia não diz que as pessoas tacavam lenço em Jesus e era curado. Mas a Bíblia diz que os apóstolos faziam isso. As pessoas tocavam lenço nos apóstolos e os apóstolos curavam simplesmente quando alguém tocava o lenço neles. Então confirma a palavra. Assim, a grosso modo, não generalizando, os apóstolos fizeram mais do que Jesus fez na condição da palavra que ele ensinou. Claro que Jesus é máximo, não estou falando que os apóstolos é mais do que Jesus. Eu estou só fazendo uma colocação, que no sentido da palavra, ele diz que fariam obra como ele e mais ainda. Esse mais pode ser em proporção, em mais quantidade, porque Jesus só viveu 3 anos aqui na terra, e os apóstolos viveram quantíssimos anos. Então, entende-se que esse mais
pode ser em proporção por ter mais tempo. Mas esse mais também pode ser porque a Bíblia não registra que alguém pegava um lenço e batia no Jesus e era curado. As pessoas tocavam em Jesus com a mão, como no caso da hemorroísa, né? Ela tocou em Jesus e ele disse: você me tirou virtude. Pois bem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é o Espírito de Deus no espírito do homem. É muito importante saber isso. O Espírito de Deus no homem é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte na diretoria celestial da terceira pessoa da Santíssima Trindade. É um conjunto maravilhoso. É o Espírito Santo que mostra Jesus. Foi Jesus quem nos trouxe o Espírito Santo. Espírito Santo e Jesus é que honra o Pai. Então, as três pessoas se tornam uma, porém, cada uma numa função. A função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo. Este modo de compreender a filiação divina necessita que nós compreendemos esta graça com o nosso espírito, porque o nosso espírito transmite a ciência, o conhecimento. Peguem a Bíblia, no livro do Eclesiástico, se eu estou certo, acho que é capítulo 17, a Bíblia vai nos dar algum relato neste sentido, que vai nos ensinar estas verdades do Santo Evangelho. Capítulo 17 do livro do Eclesiástico. Quando acharem, digam amém. A Bíblia nos conta assim. Achou, professora? Quero te esperar porque eu amo as pessoas acharem. Pode ficar tranquila. 17. É muito bom que acompanhe a leitura. É ruim quando a gente fica procurando e querendo ler, e eu gosto demais que a pessoa tenha familiaridade com a Bíblia. Achou? Achou? Achou de verdade? Então, diz assim: Deus criou o homem da terra, formou-o segundo sua própria imagem, revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias, deu-lhe o domínio sobre tudo o que está na terra. Você vai encontrar isso também em Gênesis 9. Fê-lo tímido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros, deu sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência. Que o ser humano tem? Inteligência, o que mais? Língua, o que mais? Olhos, ouvido e o que mais? E juízo para pensar. Se você vê um animal, ele tem língua, ele tem olho, ele tem ouvido, mas não pensa. Então, a Bíblia diz que nós somos animais racionais. Você vai encontrar isso em 15 de 1 Coríntios. Como homem racional, dentro de nossas razões tem o nosso juízo. E dentro disso tudo está, porque não consegue te separar o espírito do homem, a inteligência do homem, o juízo do homem. É um só conjunto aqui dentro que funciona em parceria do pensar, do refletir o que eu pensei e de pôr em ação o que foi refletido. Tudo isso é o homem que tem que fazer. Quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher.
Agora, queridos irmãos e irmãs, isso tudo é uma descoberta que Deus deu para nós. Porém, eu quero ter sucesso nisso que vou fazer. Eu preciso buscar a força desse verbo. Porque com tudo isso que eu tenho, eu não tenho suficiente recurso de resolver muitos problemas. Por exemplo, eu sei que eu não estou bem. E quem me diz isto? É a minha razão, é meu pensamento. É o que o meu pensamento diz que eu estou sentindo. É um conjunto. Olha para você ver como funciona. Você pisa num prego, num espinho. A primeira coisa que faz é comunicar a mente. O que você faz? Ui, ui. Você vê, ela entrou em ação. Então é tudo um conjunto. Agora, daí para frente, é a hora que você tem que resolver. Ver o quanto perfurou, o que de sangue está saindo, se vai ao médico, se não vai ao médico. É uma outra série de coisas. Eu estou tentando só mostrar a rapidez que essa qualidade que nós temos, que Deus deu, que está em nós. Por isso eu disse no tema antecedente, tomar muito cuidado para não falar aquilo que pensa. Porque de repente, você não tem uma disciplina no pensar. E uma mente indisciplinada é uma língua solta. E aí você fala o que vem na boca. Mas isso traz problema. Isso traz dificuldade, porque a mente é uma coisa louca. Você não para de pensar. Você não para de pensar um segundo na tua vida. Sempre você está pensando alguma coisa. Pode reparar. E quando você dorme, você sonha. Você fica sonhando. Muito sonho você lembra. Muito sonho você não lembra. O que você não lembra não significa que você não sonhou. Você sonhou, mas não foi desvendado. Porque isso está além do seu pensamento corriqueiro. Aquilo que você muito pensa, às vezes você deita fluindo. E quando você dorme, quem entra em ação é aquele pensamento que você acabou deitando com ele. Por isso, o melhor modo é sempre se preparar para dormir. O melhor modo é se preparar para comer. Nunca sente uma mesa para tomar um café, para almoçar, sem antes orar. Não faça isso que é prejuízo. Nunca vista uma roupa sem antes orar na roupa. Nunca façam isso. Por quê? Porque existem muitas coisas até uma camisa ser camisa. Sabe lá de onde veio? Ela veio da terra. O produto, ou foi algodão, ou foi a seda, enfim, alguma coisa foi utilizado para fazer ela. Olha quantos problemas pode ter dado nessa lavoura. É o que eu explicava ontem para aquela família que infelizmente estavam todos machucados. Quantas coisas aconteceram antes de nós existirmos? É um exemplo. Você muda numa casa. Você não sabe o que era aquele lugar antes de ser a casa. Você não sabe o que era. Ou, de repente, a casa já estava pronta. Quantas casas que eu vou orar e que lá é mostrado, revelado os problemas que a família enfrentaram. É problema financeiro, é problema de enfermidade, é problema de desunião, é problema de ódio. E tudo isso são coisas que ficam no local. E aí o que acontece? Como nós não sabemos e não conhecemos como os espíritos agem, nós sofremos desgastes tremendo, perdas financeiras e não se resolve os problemas. Então a
palavra de Deus nos ensina a ter esta razão, ter este juízo, ter este olhar nas coisas de Deus, que talvez não conhecemos. Um exemplo você tem aqui no livro de Levítico. Pega para você ver o que a palavra de Deus nos diz. Eu não vou conseguir falar tudo, porque 3 horas temos que parar pelo culto. Começa ali, eu só vou dar os textos, vocês lê em casa. Se você começar no capítulo 11, mas vocês vão ser lá em casa só. Lá começa a dizer dos animais impuros. Eu não vou ter tempo de explicar, mas começa por ali. No capítulo 12, vai dizer, lei acerca da mulher que deu à luz. Tem uma série de problemas quando uma mulher dá à luz. No capítulo 13 vai dizer, lei acerca da lepra da tinha. Ou seja, essa que existia. Se você vai lá estudando a Bíblia, você vai descobrir tudo. Lá no versículo 47 do capítulo 13, versos 47, a lepra nas vestes. Tudo isso é o mal que aflui naquilo que é o bem. Mas só acredita nisso quem estuda a Bíblia e quem vive a realidade. Quem não estuda a Bíblia não entende, não acredita. E vai dizer, isso é besteira, isso não existe. No capítulo 14, fala da purificação sobre os leprosos. Como a lepra entra, como deve ser feito para ela sair. Lá no capítulo 14, 33, fala da lepra nas casas. E às vezes, isso vem por maldição, por vendas. Vendeu obrigatoriamente para pagar conta. Ou porque o pai morreu, a mãe morreu, teve que vender, um herdeiro quer que vende, outro não quer que vende, no fim o maior voto ganha, o menor é prejudicado, então ele pragueja, o lugar fica pesado, fica ruim, lepra nas casas. E lá, no capítulo 15, vai falar da impureza sexual. O que significa uma pessoa ter uma relação sexual sem a ordem de Deus. Isto, ele dá os dois sentidos. A impureza física, que traz as doenças venéreas, e as doenças espirituais, que traz a maldição no verbo, que é o Espírito. Então foi por isto que Jesus se fez carne. Para purificar toda essa desordem da carne do homem. Por isso que ele derramou todo o seu sangue, para purificar o sangue do homem. Mas também vai falar da impureza da mulher. O que é essa impureza? E tudo isso são transmissíveis, tanto do homem como o da mulher. E essa transmissão é nos dois sentidos. Porque o homem é corpo, alma e espírito. Então, tudo aquilo que está no corpo atinge a alma. Tudo que está na alma atinge o corpo. Então, o que é preciso? Purificar. Fazer as purificações. E essas purificações faz através da expiação. Aquilo que eu ensinava ontem para o casal lá. Entrar no quarto, ficar em silêncio, voltar ao passado e fazer uma alta reflexão. Porque a pessoa pode carregar uma maldição,
quando ainda estava no ventre da mãe. Pode carregar uma rejeição, e hoje, essa coisa desenfreada das crianças, de adolescentes, essa linguagem louca, jovem geração Z, meu Deus, como isso está virando banalizado, e esses meios de comunicações que está detonando o resto. Que será desse mundo indo do jeito que vai indo, irmãos? É uma impureza. Então, essas lepras que vêm nas casas, a impureza sexual do homem, a impureza sexual da mulher, tudo isto marca pontos negativos em nossas vidas. E lá no capítulo 16, a Bíblia ensina como fazer a expiação de tudo isto. Está lá no 16, o dia da expiação. No Antigo Testamento, se colocava cada tipo de pecado, um tipo de animal para expiar esse pecado. Ou maior ou menor, ou bode, ou cabra, ou novilho, ou touro, ou cordeiro. Isso dependia do tamanho do pecado. Tudo isso foi substituído pelo corpo de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para Hebreus, pegue a palavra de Deus. Lá em Hebreus, está lá quase no finzão da Bíblia, você vai encontrar uma passagem muito bonita que dá conexão do que estamos falando. No livro de Hebreus, se eu não estou enganado, deve ser o capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 vai nos dizer, no versículo, podemos pegar, vamos pegar ele no começo, eu vou ler rapidinho, você tenta acompanhar. Na minha Bíblia é 1533, Hebreus capítulo 9. Quando acharem, digam amém. Nós estamos estudando o verbo que se faz carne em nós. Estou tentando explicar como que um espírito humano pode ser abatido, como pode sofrer uma depressão, como pode ter um desgaste de saúde, como pode não ter forças em trabalho, como pode amarrar todo o projeto que é feito, como pode ser perseguido e rasteado por inveja, por ciúmes, por comentários. Por isso, gente, a Bíblia nos ensina, revestei-vos da armadura de Deus, para escapar da cilada do demônio. E as armaduras de Deus, a arma que Deus nos dá como defesa, é a Bíblia. Mas o povo não lê Bíblia. Diga para o irmão, você tem que ler Bíblia, bendito. Fala para ele. Vocês estão escutando, já? Dá um glória a Deus aí, não pode dormir. Agora dá um sono que Deus o livre. Imagina você passar a semana inteirinha sem ler a Bíblia. Que referência você vai ter para entrar no domingo, na semana seguinte? Como você vai estar revestido? Como você vai poder vencer? Que a Bíblia diz que os demônios são tão numerosos como as areias do mar. E a Bíblia ainda nos recomenda. Por isso, céu, fique feliz, mas terra e mar, cuidado, porque o demônio está ao teu redor, querendo te devorar. Então, esse espírito humano que nós temos, tem que estar entrelaçado no Espírito Santo. E quando você está entrelaçado no Espírito Santo, a Bíblia diz que você vai falar nova língua. E uma nova linguagem é a linguagem diferente daquela que você falava antes de conhecer o Espírito Santo. É uma linguagem que agora tem mais disciplina. Você pode brincar, você pode fazer seus lazeres, negociar, mas uma linguagem sadia. E quando você adquirir essa linguagem sadia, Deus te dá uma nova língua, a língua dos anjos. Então você começa a orar em línguas. Só que esta oração em língua é uma oração estranha.
que a mente não entende, que a razão não compreende. E a palavra de Deus diz em Coríntios 14, ninguém entende, porque fala coisa misteriosa sobre a ação do Espírito Santo. Se você quiser orar na língua dos anjos, entendendo, você não vai orar nunca, porque a língua dos anjos, você só entende com a língua dos anjos. E como o anjo não tem corpo, é espírito, você ora em espírito. Porque quem está agindo em teu espírito é o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, mais o teu espírito entra em comunhão, o teu corpo responde em ação. Então a oração, a nova língua, ela te dá o quê? Uma aproximação com o Senhor, porque você sai da tua razão humana e entra na ciência divina. E ao estar na ciência divina, você começa a dizer o que você não entende, mas você começa a sentir a sensação de que algo bom está acontecendo com você. E às vezes você não sente na hora, mas você vê resultado depois, porque na hora você só está reivindicando, ou seja, você está pondo a proposta, mas o tempo te dará a resposta. E passado um tempo você vai dizer, olha, desde o encontro que eu fiz em tal lugar, eu notei que a minha vida melhorou, eu notei que aquela dor que eu tinha não dói mais. Olha que demora, porque nós somos lerdos para entender o agir de Deus. Mas com o tempo a gente entende. E aí quando você entendeu que foi através daquela oração, através daquele encontro, através daquela conversa, porque naquela conversa o verbo se fez carne e habitou, então com o tempo ele vai revelando, aos pouquinhos vai revelando. Num sermão de missa, você escuta e vai dizer, aquilo que eu ouvi o padre também falou. Ou numa outra pregação, ou em um movimento que você faça, religioso, enfim, Deus vai te esclarecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser esclarecido. Então, lá no Antigo Testamento, eles tinham que oferecer. A pessoa pecava, ele tinha que pegar um cordeiro, levar na sinagoga, ou se o sacerdote dissesse, não, esse pecado exige-se um touro. Então você tinha que voltar com o cordeiro e ir com o touro. Não, é necessário uma novilha. Então você tinha, ou é necessário uma pomba, uma rola, alguma coisa que correspondesse àquela reparação para ser averiguado a tua falha. Tudo isso era para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, foi substituído. A palavra vai dizer isso, olha, eficácia definitiva do sacrifício de Cristo. Então, no 9 vai dizer, a primeira aliança, na verdade, teve regulamento, rituais a seu santuário terrestre. Isso que eu acabei de explicar. Consiste numa tenda. A parte interior, encerrava-se o candelabro, a mesa com os pães da proposição. Chamava-se santo. Atrás do segundo véu, achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória, estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos destas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entrava continuamente o sacerdote para desempenhar as funções, no segundo entra
apenas o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, ainda levado consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Para que, olha para cá. Tudo isso era o sistema que era feito. No átrio dessa tal tenda, tinha o átrio, onde ficava o povo. Aqui, neste santo, ficava um véu. Dentro do véu ficava o santuário. E dentro do santuário estava a propiciação, que era a vara de Arão, que era o maná e que era alguns escritos da lei de Moisés. Esse era o sinal. Dentro deste véu, ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote, que era específico para esta função. O sacerdote, que era específico para essa função, ele tinha a cabeça raspada bem no meio. Esse era o sinal que ele era o que podia mexer lá dentro do Santo dos Santos. Quando então uma pessoa pecasse, era trazido o sangue do animal e colocado para o sacerdote. O sacerdote fazia as orações e passava para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote atravessaria o véu, ia lá, vamos dizer hoje, no Santíssimo, que é para nós. Ele ia lá conversar com Deus, apresentar a Deus toda aquela situação, e ele voltava e direcionava ao povo que Deus tinha dito, se estava perdoado ou se estava ou não estava perdoado. Se ele fosse perdoado, ele era interagido de novo na Assembleia. Se ele não fosse perdoado, porque seu pecado era escarlate, ou seja, um pecado que o sangue não cobriu, então ele tinha que ser derramado sangue. Então, matava o culpado e, junto com aquele culpado, ia de embrulho o pecado. Então, entendia-se que o pecado ficava no defunto. E todo mundo tinha que eliminar esse pecado. Em outras palavras, todo mundo tinha que eliminar essa pessoa. Porque ele era o pecado. Então, para tirar o pecado, tem que matar a pessoa. Quando Jesus Cristo veio, ele resolveu esse problema. De que jeito? Pegando o espírito dele e colocando no espírito do homem. Com o espírito de Cristo no espírito do homem, ele receberia a pessoa de Jesus. O que ele fez? Eu vou deixar para vocês aqui o meu próprio corpo. Pegou o pão, partiu, abençoou e deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo. Tomem e coma, e faça isso em memória de mim. Pegou o cálice, despejou o vinho e fez a mesma coisa. Tomam e bebe, isto é meu sangue, que é dado por vós. Quer dizer, se você olhar o versículo 7, diz assim: no segundo, que seria a segunda entrada, o véu, assembleia. Do véu, no outro véu, o Santo dos Santos. No segundo, ou no caso, terceiro, no lugar definitivo, então, o propiciatório, ali estava todo sagrado. Esse direcionamento tem lá em cima. Quando nós sairmos daqui, nós vamos ter os portais. Passa a primeira porta, passa a segunda porta. A terceira porta se define. Na última porta, ali tem uma bifurcação. Quem vai para a esquerda e quem vai
para a direita. Então, queridos irmãos e irmãs, para você ter esta porta da direita, Deus deixou na terra a igreja. Então eu preciso, para entrar na porta definitiva do céu, eu tenho que passar pela porta da igreja. Porque a referência do céu é a igreja. É na igreja que ficou o corpo de Jesus Cristo. E é na pessoa dos sacerdotes, somente eles, que têm essa ordem de fazer a hóstia se tornar o corpo de Cristo. Eu não tenho essa ordem. E eu posso fazer todos os ritos com sabedorias garrafais. Mas não vai acontecer o corpo de Jesus na partícula, porque isso não é a minha ordem. Este sacramento da ordem eu não tenho. Eu tenho a ordem para pregar, eu tenho a ordem para orar, eu tenho a ordem para libertar as pessoas. Isso Deus me deu esta ordem, eu posso fazer. E Deus deu para você também, você pode fazer também. Por isso ele disse, para todos os que crê. Se você acredita, pode pôr a mão em alguém e rezar. O duro que você não acredita e diz, quem sou eu? Eu sou um pecador, quem sou eu para rezar para o outro? Você é um filho amado de Deus que tem a mesma ordem que tenho eu. É só acreditar, porque essa ordem está no mundo da generalização. Mas tem o mundo da especificação. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então esta ordem é para os escolhidos de Deus. Por isso que é bonito ser igreja. E foi por este conhecimento bíblico que eu não abandonei a minha igreja. Que eu não abandonei a Eucaristia. Porque eu não sou nenhum doido de perder essa referência católica, apostólica, romana. Diga glória a Deus. Então ele diz lá no versículo 7. No segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez no ano, ainda levando consigo o sangue para oferecer pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Como que significava o Espírito Santo? Que o caminho dos santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isto é, enquanto não fosse resgatado, então tinha que ser feito isso. Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Quer dizer, por mais que se rezasse, todos tinham pecado. Se eu tenho uma dívida e não consigo pagar ela, ela continua sendo dívida. Mas quando alguém chegar e me dê o recurso de eu pagar a dívida, não importa quem me deu esse recurso, importa que eu paguei a dívida. E eu não tinha como pagar a dívida, porque para pagar a dívida do pecado, se paga só com a morte. Por isso São Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. Se eu tentasse morrer para livrar dos meus pecados, eu iria morrer. Mas eu não conseguiria reviver. Então tinha que ter uma pessoa que fizesse isto. E esta pessoa foi Jesus. Então o que ele fez? Ele morreu e ressuscitou. Então, a minha conta foi paga, porque Jesus me deu esta graça, me deu este poder. Então, hoje, eu não preciso ser apedrejado e morto para pagar minha conta. Não, porque eu tenho Jesus que resolve isso para mim. Então, qual é meu papel? Ir até Jesus e suplicar o perdão dos meus pecados. Jesus vai e disse, para você ser perdoado, você procura a minha igreja. Foi até a sua igreja e disse para os apóstolos, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou e eu envio a vós. Receba o Espírito Santo.
aquele quem vocês perdoar será perdoado. Mas quem não aceitar isto, não será perdoado. Quem retiver será retido. Então a confissão é um santo sacramento, é um culto que Deus deixou para perdão dos nossos pecados. Por isso, o versículo 10 diz: culto que consiste unicamente em comida, bebida, oblação, diversos ritos materiais, que só pode ter valor enquanto não fosse instituído outro mais perfeito. Você não entendeu o que você acabou de ouvir. Eles faziam culto e celebração para o perdão do pecado. Mas a cultura ensinava que festa, comer, beber, divertir, era sinônimo de eliminar pecado. Então as festas duravam 6 dias, 7 dias, 8 dias, 10 dias. E as pessoas se enfastiavam de comer. Todo mundo levava, colocava em comum, comia, bebia, algazarreava, fazia festa, porque a ideologia dizia: estamos alegres, festejando, esquecemos do pecado. Só que o pecado não esqueciam deles. Essas ideias ainda você vê no mundo até o dia de hoje. Ah, eu fui lá para a praia desestressar um pouco, eu fui numa balada aí, eu fui tomar uns goles para me resolver, eu ando com a cabeça cheia, eu tenho que fazer uma viagem longa, passear. Nada errado de você viajar longo e passear, isso é uma dádiva quem pode fazer. Mas o problema é quando você faz isto para resolver problema. Você vai com o problema, volta com o problema, não resolve coisíssima nenhuma. Então a Bíblia está dizendo que eles faziam isto numa espécie de oblação, de obra, para eliminar o pecado, mas dizendo que isso eles faziam, mas não se resolvia. Mas chegaria quem iria resolver, que é o versículo 11. Porém já veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros, através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, se levar consigo o sangue do cordeiro novilho, mas com o seu próprio sangue entrou uma vez por toda no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Por isso, irmãos, que quando Jesus Cristo entregou o Espírito dele ao Pai, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Então agora, não precisa mais ser pessoas especializadas somente para chegar até Jesus. Mas todo o que acreditar, porque o véu que impedia foi rasgado. E agora todo mundo tem acesso à pessoa de Jesus. Todo mundo pode chegar até ele, falar com ele, conversar com ele, entregar a vida a ele. Todo mundo pode fazer isto. E ele então ensina que uma vez que você fizer isto, o privilégio ainda é muito maior, porque ele constituiu uma igreja e dentro da igreja ele constituiu o sacramento. Nesse sacramento está ali o corpo e o sangue dele. Toda vez que você comunga, você ingere o corpo e o sangue de Jesus Cristo dentro do seu corpo. E isso é o que nos dá a fortaleza. Isto é o que nos fortalece. Quem não consegue comungar, quem não consegue se confessar, não pode ter esse acesso, porque ainda está atrás do véu. Não tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Não tem o direito de tomar o sangue, de beber o sangue. Não tem o direito de comer o corpo. Então ainda continua um véu separando a sua vida com a vida de Cristo. Então o que é necessário?
O necessário é aquilo que já estudamos de antemão. Voltai a mim, para que receba o dia do Senhor. Então, daqui a pouco nós vamos ter a Eucaristia. Quando você entra na fila para comungar, você vai estar recebendo o corpo de Jesus Cristo, gente. Não é apenas uma partícula, é o corpo dele. Só que o corpo dele chega até nós em espécie de pão. Mas quando você engole, esse pão dissolve, desaparece. Quem vai aparecer é você. Por isso é dito, isto é meu corpo que é dado por vós. Tome e coma, e faça isso em minha memória. Mas para mim fazer isto, eu tenho que ter o direito de sangue. Se eu não sou legalizado sacramentalmente, o meu sangue, com o sangue do meu parceiro ou da minha parceira, ainda está na condição de sangue de animal. No sangue de touro, no sangue de bode, no sangue de novilho. E esse é um sangue animalesco. Porque são os animais que fazem esse processo sem nenhuma lei divina, mas sobre a lei natural. Por isso, o filho de uma união ilícita é tido como filho da natureza e não filho de uma promessa. Quando os sangues estão se entrelaçando no mundo da desobediência e do pecado, está acontecendo o quê? Está havendo um adultério. E o que é o adultério? É transar com a mulher que não é sua, com o marido que não é seu? Também. Mas a palavra forte do adultério é além do ato sexual. É a desobediência a Deus, por prazer. Então você prefere mais o corpo da mulher, do homem, do que o corpo de Cristo. Só que isto você não conhecia, isso você não sabia. E quando não se sabe, a gente faz muitas coisas. Eu estava em Israel, por exemplo, eu sempre lembro desta passagem. Eu estava subindo a Jerusalém, para ir em um lugar lá, num acontecimento que Cristo estava, que agora me fugiu, como se falava aquele lugar. Mas eu fui numa época que Israel estava em guerra. Então tinha ainda muitos tanques de guerra que você via lá, era um tempo meio perigoso. E por conta disto, eles armaram muitas minas. Minas, segundo o que eles disseram lá, eram bombas horríveis, tudo subterrânea e tudo por fios, que dividia um territóriozinho lá com o outro. E eu ia indo lá, curiosamente, para ver algo que me chamou a atenção do outro lado. Poxa, nisso o guia deu um grito enorme. Saia, não entra aí, se você pisar nesse lugar aí, explode uma bomba e mata todos nós. Eu inocentemente ia morrer explodido lá. Eu não conhecia, eu não sabia. Então, quantos erros a gente tem por não saber? Quantos atos que a gente pratica por não conhecer? Para você conhecer tudo isso, Deus te trouxe aqui. Para você ouvir, agora entra aquilo que eu comecei a falar no início. A meditação, a inteligência e o Espírito de Deus. Se a partir disso eu tomo consciência e vou dizer, se é tudo isso, o que eu estou ouvindo é uma verdade, eu estou muito errado vivendo assim. Mas, Senhor, eu não conhecia desse jeito. E Deus vai dizer, mas meu filho, eu não te condeno por isso. Mas agora gostaria de te ver legalizado. Então, daí para frente, é você e teu Jesus. E aí, então, você vai ver o quê?
a nova aliança selada no teu sangue. Está aí em negrito. Eu deixo de fazer o que eu fazia, eu deixo de ser o que eu era, para mim me transformar na forma que Jesus me pede, através dos ensinos. Eu fazendo isso, eu vou ter uma nova aliança, selada com o sangue. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que nova aliança seria essa? Ou seria fazer uma legalização? E aí nessa legalidade, você, por Deus, seria reconhecido como uma nova criatura. E isto, gente, é tão importante que é disto que depende a nossa condenação e a nossa salvação. Mas eu quero encerrar dizendo para vocês uma coisa muito importante que está no livro de São Mateus. Pegue comigo. Livro de São Mateus, vou encerrar falando isto. No capítulo 12 e no versículo 43. Ô gente, amém? Vocês não deram nem um glória a Deus até agora. Sabe lá se a mente de vocês está aqui ou está viajando, não sei para onde. Amém? Estão entendendo, povo? Ah, que bom se você estivesse entendendo mesmo. Olha o que a Bíblia nos diz. Conta assim. Quando o espírito impuro sai de um homem, olha para o altar. Eu gosto de fazer essa pergunta e eu acho que você gosta de responder. Existe espírito impuro, sim ou não? Sim. Como é que você sabe? Amém. Deixa eu te fazer outra pergunta. Por que esse espírito impuro sai do homem? Vai falando. Tudo isso está valendo. Por que o espírito impuro sai do homem? Porque ele entrou. Porque entrou. O que não entra não sai. E por que entrou? Porque o corpo estava impuro. Impuro combina com impuro. Luz não combina com trevas. Óleo não mistura com água. Pecado não mistura com a graça. Então, se ele saiu, porque ele entrou. E amados, no livro dos Números, a gente vai ver um povinho que estava junto com Moisés e ficou para trás um tal de Eldade e Medade, uma coisa assim. Medade. Era 2 membros que trabalhavam com Moisés, mas não estavam na reunião lá embaixo, não sei aonde. Enquanto Moisés orava e o Espírito descia lá onde ele estava rezando, Eldade e Meldade estava rezando também na tenda e clamando pelo Espírito de Deus. A turminha de Moisés disse: manda esse homem calar a boca, ele não está aqui com nós, como é que ele tem esse direito de ficar chamando o Espírito? E Moisés disse: oxalá se todo mundo fizesse como Eldade e Meldade. Na grande verdade, as pessoas às vezes estão dentro da igreja, estão rezando, estão no encontro, estão batendo palma, mas o Espírito é outro. Quando o Espírito é outro, ele coloca revolta no teu espírito. Ele não deixa você aceitar como você é.
Você se revolta com o nariz, porque quando o Espírito morava em mim, eu odiava meu nariz, porque afinal é grande mesmo. Mas quando eu recebi Jesus, eu já louvei 1000 vezes pelo meu nariz. Isso aqui cheira de longe, amigo. Eu tenho pavor da minha mão, porque eu era magrelo, narizudo e mãozudo. Mas hoje eu vejo quanto vale uma mão grande. Onde você pega, você levanta. Então eu comecei a gostar de mim. Eu tinha ódio da minha voz, porque eu falava muito fininho, eu era igual um besorrinho, uma cigarrinha. E até hoje a voz não é muito bonita, mas eu amo ela porque é a que Deus me deu. Amém? Eu amo o meu corpo. Eu por vida me valorizo. Eu acho que eu sou um homem tão bonito, tão bonito, tão bonito. Se você não acha, o problema é seu. Eu sou bonito. E eu não me visto bonito para os outros ver, porque cada um vai ter uma opinião. E se eu for querer andar na opinião dos outros, tem que ter milhões de qualidade de roupa, porque cada um gosta de um jeito. Eu visto bonito para mim. Se eu fiquei bonito assim, é com essa que eu vou. Ah, mas não é moda, eu estou lá esquentando se é moda ou deixa de ser. Amém? Então, gente, o que eu acho? Ser feliz é muito bom. Mas a felicidade é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quantas pessoas ficam esticando pele, fazendo tropoque, brotoque, estica nariz, estica zóio, fica parecendo uma múmia, fica se achando que está o mais lindo do mundo. Mas o que precisa disso é o coração está enferrujado, o corpo perece. Aqui dentro do camilote é 10 vezes mais lindo do que aqui fora. Eu não estou falando para você me achar bonito. Eu não estou falando que eu sou bonito para me achar. Eu estou falando que eu gosto de mim. Olha para o irmão e fala, faça igual o camilote. Goste de você. Goste da tua gordurinha, ela é linda. Emagrece para ver que bucho que você vai ficar. Você é bonita porque é gordinha. Mas o mundo e os demônios dizem, olha, você está um bucho, você está feia. Ai, que ódio desse corpo, tem que emagrecer. Você está louvando Satanás. Diga, eu glorifico pelo meu corpo gordinho. Fala aí, irmão. Glorifico pelo meu corpo magrelo. Você é do jeito que Deus faz. Fica aí fazendo tanta frescura, pondo peito, tirando peito, pondo bunda, tirando bunda. Isso é gente mal resolvida que faz. Querendo substituir a graça de Deus com as mentiras do mundo. Ah, amado, aí é mulher melancia, é mulher melão. Vocês vão ver onde essa melancia vai parar. Vai lá para as cochichinas. Você é o que Deus te fez. Claro que dá uma ajeitadinha, é bom, digo para o irmão, é bom uma ajeitadinha. Vai ficar também um canhão aí que o marido olha e diz assim, o que eu fiz na minha vida? Tem que dar umas ajeitadas, a gente está falando dos exageros, amém? Então o espírito impuro sai, mas ele é impuro. Ele não sai abandonando você. Ele sai porque às vezes ele é expulso de você. E aí, como ele perdeu a primeira instância, ele não vai querer te perder. Porque quando você vive no pecado, você é uma presa fácil. Você passa a ser office boy dele. Ele manda beber, você vai beber. Ele manda fumar, você vai fumar. Ele manda você brigar, você briga. Ele manda você revoltar, você revolta. Ele manda você perturbar a tua mulher, você perturba. Ele manda você perder o sono, você perde. Diga, para trás, Satanás. Deixa você fresco, fresca, por qualquer coisinha já emburra. Para de ser fresco. Fala para o irmão, para de ser fresco. Não gostei, fiquei chateado. Isso é frescura. Fala para o irmão, para de ser fresco, irmão. Que chateado. Eu vejo gente que você tem que falar
pôr num papel de presente, embrulhar com delicadeza, porque se não entregar dobradinho, já sentiu mal. Não gostei. Não vou com a cara. Larga de frescura, amigo. Sabe o que é isso? Falta de Deus, vida mal resolvida. E vida mal resolvida é problema sério. Que nunca está bem em canto nenhum, está trabalhando, está revoltado, está passeando, está revoltado, está dormindo, está chutando tudo. Meu irmão falou para mim que agora tem um trem fazendo ele sonhar. Ele sonha que a cobra vai lá, pega ele e derruba ele da cama e já quebrou 2 costelas desse jeito. Falei, se é o diabo que está te atacando aí, mano, vem para cá, vamos rezar. Mas não acredita, vai fazer o quê? Então deixa a cobra quebrar o resto. Tem que ter fé. Não acredita. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando o espírito impuro sai de um homem, ele é errante por um lugar árido, à procura de repouso que não acha. O que ele faz? Ele pega 7 espíritos piores. Se você tinha 1 espírito impuro, ele volta com 7. Dá um tapinha no irmão e diga, se prepara. Porque quando você está se livrando de uma situação, a coisa piora 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque ele quer te derrubar. E você não vai entender isso nunca. E ele vai dizer, adiantou você rezar? Adiantou ir lá naquele louvor? Que isso é bom, porque você não vale nada, que você não tem jeito não, abandona. Eu vi umas pessoas que me procuraram lá, começou bonitinho, no louvor, toda alegrinha, bonitinha. E só chorava. Começou a melhorar. Melhorou, não voltou mais. Daqui uns dias vai estar chorando de novo. Porque, gente, você plantou, você tem que cuidar. Não cuida de uma criança para ver o que vira. A fé é algo que tem que ser cuidada. Quando eu recebi a fé, eu fiz um pedido ao céu. Senhor Jesus, não deixa eu perder essa graça que eu recebi. Então eu orava de noite, para mim não perder essa graça. E olha, irmãos, que enquanto você mantém, você mantém. Mas se você vai deixando, um dia porque está cansado, outro dia porque você já ouviu mesmo, agora não precisa mais. O negócio vai corroendo, vai fazendo igual aquela broquinha no algodão. Quando que você percebe que aquele pé de algodão está com broca? Quando? Quando ele já morreu. Assim que o diabo faz. Quando você abriu os olhos, ele já te laçou. Então, versos 24. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí. E voltando encontro vazia, limpa e enfeitada. Porque se o impuro saiu, vai ficar o quê? Ei, o impuro sai, o que fica? O puro. Então a Bíblia está dizendo que vai ficar limpa e enfeitada. E o que ele vai fazer? Ele é impuro, ele é sujo, ele não aceita o limpo e o enfeitado. O diabo odeia a flor. O diabo odeia o amor. Ele odeia a caridade. Ele odeia o sorriso. Ele é ódio. Ele não pode ver nada certo. Quando você sai de mãozinha dada com a tua esposa, o inferno chega a trincar os dentes. E o demônio velho vai e diz, manda uns 200 capetas lá em cima daquele casal. Faz eles se desentender, faz eles brigarem. E por qualquer coisinha o marido já estressa com a mulher. Isso não acontece com vocês. Dá um glória a Deus aí. Está escutando, Índia? E aí, não tem mais jeito. E agora lá em casa a coisa piorou. Mas há 300 anos você sabe que é assim. O que você está fazendo para melhorar?
Amém? Cadê o Amadeu Lima, que eu não estou vendo ele aqui? Ô, Amadeu Lima, você não saía do encontro com a Biblinha na mão, já está ficando longe. Traga o diácono para cá, ele precisa escutar também. Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus diz: vai então buscar 7 outro espírito pior do que ele e entra nessa casa. Essa casa, biblicamente, tem 2 sentidos. A casa tábua, onde já vimos as lepras, e a casa do coração. E, meu amigo, depois que essa coisa entra para sair, é bravo, hein? Primeira coisa que ele faz é tirar a tua força, cegar os teus olhos. Ele chega a ver a beleza na mulher do outro e não mais na mulher dele. Ele chega a ver os bens do vizinho, mas não vê mais os bens dele. Ele ensina como falar mal dos outros, como perseguir. Ele coloca a química de inveja, de ciúme, de maldição. Ele coloca revolta entre pai e mãe, entre filho e filhas. Ele faz um tendepá. Ataca as crianças, ataca os animais. É horrível como que essas coisas é. Só que você descobre isso estudando a Bíblia e vivenciando esta realidade. Porque senão se acha tudo normal. Mas o que o mundo está te apresentando hoje não é mais normal. É anormal o que você vê. O índice de pecado, de corrupção, de descrédito, de falta de fé é muito grande. E essas coisas estão assustando a Deus. E Ele então está me pedindo e nos pedindo que é preciso buscar o Senhor enquanto se deixa encontrar. E ali finalizo dizendo o que está no capítulo, deixa eu pegar aqui, deve ser 20 e alguma coisa, 23, 24, vamos ver se é por ali. No capítulo 26, termino dizendo isso. Capítulo 26, Mateus 26, olha o que Jesus disse, versículo 38. Vamos terminar. Disse-lhes então, leiam comigo. Gente, lê. Minha alma. Vamos repetir que pipocou muito. De novo. Minha morte. Disse-lhe então, minha alma está triste até a morte. O que ele pediu? O que nós precisamos? Com quem? Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Vamos ver o que o pai pediu. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa é a oração que você deve fazer, porque é com Jesus que eu devo rezar. Então você diga, Deus, o que queres me dizer com tudo que eu estou passando? Então faça, Senhor, em mim a tua vontade. Versículo 40. Foi ter então com os discípulos e o encontrou de que jeito? Dormindo. É o que o povo faz, o povo dorme. Mas como gosta de dormir. As primeiras sexta-feiras a gente reúne cedo lá, mas não se levanta nem que morra. Quer cama, quer água fresca, quer ar-condicionado, quer suco gelado. Só o que regozija a carne. Diga misericórdia. Vigiai comigo.
Versículo 40. Foi ter então com os discípulos, encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudeste vigiar uma hora comigo? Fala isso por irmão. Você tem vigiado, irmão? Você tem rezado, irmão? Pergunta para ele se ele tem rezado. Tem nada, tem nada. Vai nos louvor nas quinta-feiras, nem acabei de dar a benção, já tem nego dentro do carro indo embora. Não para mais um para conversar. De repente estou precisando de alguém para ajudar a orar lá. Que dê servo, que já assumiu tudo. Acabou aquela liga, acabou aquela coisa gostosa de ficar ali naquele papo, comentando ou a pregação. Não, Deus, graças a Deus acabou, vamos embora, vamos lá. Não vigiam mais. Versículo 41, leiam bem alto todos. Você não vigia, você não ora, você vai entrar onde? Vai ser tentado a largar do marido, vai ser tentado a largar da mulher, vai ser tentado não querer trabalhar porque esse serviço ganha muito pouco. Eu quero ir atrás de um serviço melhor, é porque eu não tenho como viver assim, eu tenho que isso, e eu vou ficar estressado, porque agora eu não estou mais bem, e vai ficando estressado, e vai chutando tudo, e começa a responder daqui, responder dali, ficar com a cara ruim. Diga misericórdia, fala aí, dá um tapinha no irmão, diga misericórdia. Mas nem pediu para Deus, já saiu doido atrás de serviço, atrás de dinheiro, mas não parou, falou: Senhor Jesus, eu estou precisando do emprego e olha, eu vou mandar meus currículos e quero te louvar e te bendizer, porque na hora exata meu emprego vai vir. É diferente do que ficar, e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, porque eu só estou estrovando nesse lugar. Mas quem que falou isso? Isso é o que a tua cabeça e a tua mente está falando. Por quê? Porque não vigiou e porque não orou. O diabo entrou na tua ação. O diabo entrou na tua ação. E ali não come direito, não dorme direito. Está escutando, Rael? Vai dar um bicuda nesse trem. Vai dar não, já deu, né?